Oi, gente! Hoje tem aula de português. Pega seu livro de gramática e põe lá na página 28 que tem atividade. Vamos prestar atenção? Lá na página 28 nós vamos falar sobre os sinais gráficos. Estão vendo aqui? Os sinais gráficos se juntam às letras para facilitar a representação do fonema e a correta pronúncia das palavras. Os sinais gráficos são cedilha, tio, acento agudo, acento circunflexo, acento grave, trema, hífen e apóstrofo. O emprego da cedilha. A cedilha é colocada sempre embaixo do C. Só vai poder ser usada antes do A, do O e do U, certo? Que é para dar o som de S. A cedilha não pode ser utilizada no C antes nem do E e nem do I, porque no C e no Si não tem C cedilha, como nesses exemplos aí, louça e lenço. Só usamos o C cedilha antes dos A, do O e do U, na letra C. Entenderam? No C e no Si não tem C cedilha. Aqui no emprego do tio. O tio é colocado em cima do A ou do O para indicar um som nasal, como em coração, manhã e canções. Lembra do som nasal que eu disse? Que sai pelo nariz. Você tampando o nariz, você sente o som passar. Ele só é colocado em cima do A para indicar o som nasal. Emprego do acento agudo. O acento agudo indica a vogal tônica e o som aberto das vogais. Quando eu quero fazer com que a palavra tenha o som aberto, eu sempre utilizo esse acento para dar essa entonidade. Como em pó, pó. Se for uma sílaba aberta, como em si, pó, aí ela vai receber o acento. Já em povo, o O é fechado, o. O O é aberto, por isso que recebe acento. Público, no ré. Rádio, saída. Para dar um som aberto, eu utilizo o acento agudo. O emprego do acento circunflexo. O acento circunflexo indica a vogal tônica e o som fechado dessa vogal. Não utilizamos acento circunflexo nas vogais nem no I e nem no U. Não existe acento circunflexo nem no I e nem no U. Ouviram, gente? Só nesses outros aí, no A, no E e no O, como em êxito, 3, astrônomo e cândida. Quando eu quero dar esse som de O, em, como no vou, ou, e vó. Quando eu quero falar vovó, o som é aberto, não é? Então, eu uso o acento agudo. Para dar esse som fechado em ou, vovô, eu utilizo o acento circunflexo. Emprego do acento grave. O acento grave indica a crase, que é um encontro sempre de duas letras, sendo uma preposição e a outra um artigo feminino ou um pronome. Por exemplo, fui à festa. Fui a e a festa, que é o pronome. Dirija-se a aquele balcão. Dirija-se àquele balcão. Por isso ele recebe um acento, porque ele é junto a um pronome a um artigo. Não dei atenção a aquilo. Eu junto um pronome a um artigo e ele recebe o acento grave. Quando eu junto o a, que é a preposição, a um outro que é um artigo feminino ou um pronome. Ou seja, em alguns casos a preposição junta-se aos pronomes demonstrativos, como aquele, aquela ou aquilo. A mais as, aqueles com acento grave. A mais as, aquelas. E o a, aquilo. Emprego do hífen. O hífen é usado nas palavras compostas que designam nome de plantas e animais, estejam ou não ligadas por preposição ou qualquer outro elemento. Assim como havia cerca de alternância no uso do hífen nesse caso, do novo acordo ortográfico uniformizou a grafia. Abóbora, menina, cobra, capelo, bênção de Deus, formiga branca, andorinha grande, andorinha do mar, couve, flor, cobra d'água, erva do chá, lesma de conchinha, ervilha de cheiro, bem te vi, fava de Santo Inácio e tartaruga Maria. Então,
O hífen, ele é utilizado nessas palavras compostas, que ela tem que ter nome de plantas e de animais, estejam não ligadas por preposição ou qualquer outro elemento. Assim como haviam essa alternância, que era nesse caso no uso do hífen, o novo acordo que teve, ele uniformizou. Então, sempre quando tiver nomes de animais e plantas, vai ter o uso do hífen, porque agora todas elas têm que utilizar. Com esse novo acordo, o hífen só será usado nas palavras formadas por prefixos ou falsos prefixos nos seguintes casos. Por exemplo, sempre quando tiver a palavra com H, como anti-higiênico, aquipérbole, circo-hospitalar, eletrohigrômetro, extra-humano, geohistória, neo-helênico, coerdeiro, contra-harmônico, pan-helenismo, pré-história, semi-hospitalar, subhepático e super-homem. Toda vez que tiver um termo que o outro anteceder pela letra H, vai ter um hífen. Nas formações em que o prefixo ou falso prefixo determina na primeira vogal que se inicia no segundo elemento. Olha aí. Todo prefixo ou falso prefixo termina na mesma vogal. Tá vendo aí? Anti-ibérico, auto-observação, contra-almirante, infra-axilar, micro-onda, micro-organismo, semi-interno e supra-auricular. Todos dois têm a mesma vogal, então ele vai ter que ser separado por um hífen. Tudo isso de acordo com o novo termo. O hífen não é mais usado em palavras formadas por prefixo ou falso prefixo, terminados em vogal e seguido de uma palavra iniciada com R ou S. Com o novo acordo ortográfico, as palavras formadas dessa maneira são grafadas sem hífen, sendo essa consoantes dobrada. Como era antes? Antessala. Agora, como é agora? Juntou. Fica antessala com 2 S's. Autorretrato. Não tem mais hífen. Ela pega as 2 S's e junta. Antissocial. Não tem mais hífen. Junta as 2 S's e forma uma única palavra, porque ela é iniciada com S ou com R. Qualquer palavra que tenha um prefixo terminado em vogal, o outro prefixo que ele é iniciado por R ou por S não recebe mais hífen. Ele agora é duplicado, como todas essas palavras aí. O hífen também ele não é mais utilizado como forma de prefixo ou falso prefixo terminados em vogal e acompanhado de uma palavra iniciada por vogal diferente, o que uniformizou várias exceções antes existentes. Antiaéreo, antiaéreo, junto. Anti-americano, autoafirmação, autoajuda, infraestrutura e não impressionista. Então, o hífen ele não é mais utilizado, porque ele é terminado em vogal, como em anti, e a outra palavra tem outra vogal muito diferente dela. Anti termina com I, começa com A. Então, ela não recebe mais hífen, elas se juntam. Todas as palavras que têm um prefixo que termina em vogal e a outra começa por vogal, ela não tem mais hífen, elas se juntam. Emprego do apóstrofo. O apóstrofo ele é usado para indicar o que foi retirado de uma vogal, como nágua, dágua. Emprego do trema. O trema corresponde a 2 pontos sobre a letra U, quando é pronunciado depois do G e do Q, antes do E e do I. Entretanto, novo acordo ortográfico, o trema deixou de existir em palavras no português, e as palavras que antes eram escritas com trema, hoje não têm mais esse sinal, como era antes, tranquilo, porque o som do U aparecia, aguentar. Aí tinha esses 2 pontinhos em cima do U. Hoje ele não existe mais. Só vai existir antes de todo esse acordo, qualquer palavra que seja descrita como uma palavra estrangeira, como por exemplo aí Miller, ela continua.
só vai permanecer em palavras estrangeiras. Em todas as outras palavras, como em linguiça, não existe mais. Ele foi abolido. Certo? Prestaram atenção? Vamos lá para as atividades. Vamos agora à página 31, onde lá tem as atividades, que está pedindo para você formar palavras com sílabas abaixo. Todas elas devem ter o C cedilha em uma de suas sílabas. Tem que formar palavras e todas elas têm que ter um C cedilha. Na segunda questão, está pedindo para você copiar as palavras abaixo e acentuar quando necessário. Preste atenção lá na acentuação e acentue. Qualquer dúvida é só procurar no dicionário, certo? Terceira questão, complete essa cruzadinha aí utilizando essas imagens. A número 1 é o quê? Uma maçã. Número 2, açougue. Número 3, fumaça. Número 4, dançarina. Número 5, bicicleta. Número 6, o que é isso aí? Um barco. Número 7, pescoço. Número 8, cebola. Número 9, cesta. E número 10, uma onça. Preste atenção e complete todas essas palavras. Lembrando que todas elas têm um C ou um com C cedilha, certo? Na quarta questão, você vai formar imagens e observar essas imagens e formar frases com ela. Observe cada uma delas e forme frases com ela, certo? Na quinta questão, no texto a seguir, acentue corretamente as palavras e depois escreva-as nesses quadros abaixo. Vamos ouvir? De 1 a 100. Flavinha é bem pequena, mas já sabe contar os peixinhos do aquário e as conchas do mar. No quintal da vovó, Flávia conta 1, 2, 3, agarrando os patinhos que fogem de vez. Um dia ela dormiu, cantando de 1 a 100, e as estrelas do céu e a fronha também. Embaixo está pedindo para você fazer as palavras todas que têm um acento agudo e ao lado todas que têm um acento circunflexo. Complete essas palavras abaixo aí com C ou com C cedilha. Gente, lembrando que o C cedilha só se usa antes do A, do O e do U. Em E e I não tem C cedilha. Preste atenção. Sétima questão. Acentue as palavras do quadro abaixo corretamente e depois complete as frases a seguir. Você vai olhar o que está no quadro e completar com a que melhor cabe na frase. Na oitava questão, observe o quadro abaixo e forme palavras compostas utilizando hífen. Observe o prefixo, que é o que vem antes, e a palavra formando todas as palavras que têm um hífen. Ortografia, palavras com G e F. Leia esse trecho do poema abaixo, preste atenção. Com um passe de mágica, o fogo virou gelo. Com um passe de mágica, a garrafa virou girafa. Com um passe de mágica, a berinjela virou tigela. Usando essa letra J aí. Vamos prestar atenção? Usando essa letra J aí, nos verbos terminados em jar. Olha os exemplos. Eu viajei. Talvez eles viajem hoje. Não me sujes com essa tinta. Nesses verbos terminados em jar, sempre usa a letra J, viajar. Nas palavras derivadas de outras palavras que já vêm com loja, ou com J, como em loja, lojista, lojinha. Como na outra palavra aí, granja, granjeiro. Jeito, trejeito, jeitinho, sempre vai ser com J. Usamos a letra G nas palavras terminadas em gen. Exemplos: vagem, passagem, viagem. Nas palavras derivadas de outras palavras que já são escritas com G. Tingir, tingido. Massagem, massagista. E nas palavras terminadas em ágil, égil, ígil, ógio e úgil, como pedágio, colégio, prestígio, relógio e refúgio. Prestaram atenção? Agora vamos à atividade. Prestando atenção aqui na página 34. Encontre no diagrama a palavra com G, G, G e G. Organize-as no quadro abaixo. Vai procurar todas essas palavras e vai escrevendo cada uma no seu correspondente lugar, certo? Na segunda questão está pedindo as palavras com G e J. Olhe onde escreve o G e o J. Qualquer dúvida é só olhar no dicionário, certo? Terceira questão. O que é o que é? Quem não é natural de um país é um estrangeiro.
Crianças que nascem no mesmo parto, elas são? Quando elas são iguaizinhas, elas são gêmeas. Nome de uma revista em que as crianças gostam de ler. Termina com bi. Isso mesmo. Letra D. A parte amarela do ovo chama-se? Isso mesmo. A água em estado sólido chama-se? Gelo. Nome da comida típica em festas juninas iniciadas por can? Canjica! Perceberam que hoje eu estou toda caracterizada. Quero ver todo mundo fazendo atividades e também caracterizado para ver se a gente entra no clima e come essa canjica. Gente, tô doida para ver as atividades que vocês estão aprontando. Manda beijo para todo mundo da sua família, da sua casa e manda fotos com as atividades prontas. Beijo, até a próxima aula.